no livro de Mateus, capítulo 21, verso 18 em diante. Mateus 21, verso 18 em diante. Diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa essa figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Digam todos amém, digam glória a Deus, aplaudam o Senhor com alegria. Eu quero falar sobre o tema: o poder de uma fé acionada. Esse é o episódio de uma figueira que secou. Esse tempo era a última semana do ministério terreno de Jesus. Enquanto ele ia de Betânia para Jerusalém, ele geralmente ficava em Betânia na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Era uma pequena aldeia, eu já estive lá em Betânia, já fiz esse trajeto, cerca de 3 quilômetros do Monte das Oliveiras. E esse trajeto se encontra até hoje muitas oliveiras e figueiras. E naquele dia, cedo de manhã, Jesus, dessa caminhada para Jerusalém, ele teve fome. E ele viu uma figueira coberta de folhas, que era um sinal claro que ela teria figos, frutos nela. Mas Jesus se aproxima da figueira e percebeu que ela tinha somente aparência de figueira, mas não tinha frutos de figueira, não tinha figos. E isso fez com que ele desse uma palavra forte contra aquela figueira e disse a ela: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira, diz a Bíblia, secou imediatamente. Esse ato não foi um simples milagre, uma simples demonstração do poder de Cristo. Mas havia uma profunda lição a ser ensinada aos discípulos e a todos nós. Uma dessas lições é que Jesus usa essa figueira como símbolo da religião. Religião sem fruto. Religião que dá ênfase à aparência, ao exterior, sem ter essência cristã. Tem cara de religião, mas não tem fruto de fé. Ele queria mostrar aos discípulos, e a nós também, nesse ato desse milagre, que a fé, ela não pode ser uma teoria. A fé precisa ser ação, diga ação. A fé
é a capacidade de tocar o impossível com a confiança no poder de Deus. Muitos cristãos têm apenas folhas da religiosidade. O que apenas ele consegue demonstrar é uma aparência de alguém que é religioso, mas não tem essência, não tem fruto, não tem amor no coração, não tem misericórdia na alma. São pessoas que frequentam os templos religiosos desse mundo, mas a vida é feia. A vida, ela é tudo menos uma vida cristã. A única coisa que faz com que essa pessoa seja chamada de religiosa é a aparência. Mas o coração não tem nada de Deus. Não tem amor, não tem paciência, não tem misericórdia, não tem os frutos do Espírito Santo. Mas a ênfase da mensagem não é essa. O que eu quero ensinar nesse texto para todos nós é que a nossa fé precisa ser acionada. É como um carro com motor potente. Se a gente não vira a chave da ignição ou não aperta naquele botão start para ele funcionar, não adianta ele ter uma potência enorme se alguém não vai lá e liga aquele carro. Todos nós aqui temos o poder de Deus na nossa vida. Todos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e aceitamos a Cristo como o Salvador, esse poder habita em nós. Mas ele precisa ser acionado. Essa fé não pode ser guardada. Ela precisa ser colocada em movimento. E esse texto nos ensina como fazer isso. Que se você não aprender a acionar a sua fé, se eu não acionar minha fé, não adianta, os milagres não vão acontecer. Esse episódio não é à toa que Jesus ensina o poder de uma fé acionada. E você precisa aprender para amanhã. Tem gente aqui que chegou aqui hoje com o coração apertado, com a mente perturbada, com o coração ansioso, porque o teu amanhã não cheira boas notícias. As nuvens do amanhã estão carregadas de tempestade, você está sacando isso. Você precisa sair daqui aprendendo a acionar a sua fé. Porque é assim que o reino de Deus funciona. É quando a gente consegue apertar esse botão desse motor poderoso que temos aqui dentro, que se chama fé, para ela funcionar. E como é que a gente faz isso? Número 1, acionamos a fé, agora repita essa frase, quando enxergamos além das aparências. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e nada achou senão folhas. Jesus viu a aparência da figueira, verde, frondosa, promissora, mas ele sabia que ela não tinha frutos. Não é à toa que ele se aproxima. Apesar dela ter uma aparência de figueira, ele viu além das aparências e quis checar diante dos discípulos, ensinando as lições que eu discorri na introdução, para ensiná-los que a fé verdadeira começa, escute isso, quando os olhos espirituais superam o que os olhos naturais estão vendo. Tem gente aqui com a fé emperrada, com a fé paralisada, porque você não consegue ver além das aparências, das notícias, das circunstâncias, e isso tem paralisado você, porque você esperava frutos,
e só tem aparência. E se aqui a gente não aprender a olhar para além das aparências, a fé não será acionada. Repitam essa frase: a incredulidade vive do que sente. Ela se alimenta do que a gente sente. Mas a fé vive do que crer. Se você entender isso, a sua vida vai disparar. Porque Deus vai ficar percebendo que você está vivendo um tempo complicadíssimo, de más notícias, circunstâncias adversas, uma realidade difícil, mas Ele percebe que dentro de você tem uma fé forte, que você é capaz de crer além das aparências, e ter uma atitude que mostre para Ele que você não dá mínima bola para as aparências, e dá tudo de si, e declara que Ele é o Deus da tua vida, que Ele vai agir na sua vida, que Ele vai se mover na sua vida, que você crê no que Ele pode fazer na sua vida. A fé não se guia pelo que parece, mas pelo aquilo que Deus diz. Quem vive de aparência nunca frutifica. Quando a fé é acionada, a verdade e o poder de Deus se manifesta. Digam todos amém. Irmãos, se quando eu cheguei aqui há 26 anos atrás, se eu não tivesse enxergado além das aparências, eu não tinha apertado o botão da fé para crer no sobrenatural de Deus. Porque a igrejinha não tinha recursos, a igrejinha não tinha estrutura, o bairro era completamente adverso, um bairro difícil, sem construções, sem progresso, um povo financeiramente muito simples, mas aquele povo decidiu olhar para além das aparências. E depois de 26 anos, nós temos uma igreja numerosa, uma catedral que você só vai ver parecido se você for em grandes cidades desse mundo. E ela foi construída no Guamá, para a glória de Deus. Diga amém, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Então você tem que aprender isso, porque você pode estar numa casa simples, numa vida acanhada, uma família sem recursos, vivendo um tempo complicadíssimo. Deus te convida nessa noite a olhar para além das aparências e apertar o botão da fé e acionar essa fé para que o milagre aconteça na sua vida. Diga amém, diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Como acionar essa fé? Como apertar esse botão? Nós acionamos a fé quando, repita essa frase, falamos com autoridade espiritual. Diz o verso 19, parte B. Jesus disse a ela: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Jesus falou, e a palavra liberada por ele teve o poder criativo. A fé acionada não é pensamento positivo, é a autoridade de Deus na nossa vida em movimento. Você precisa movimentar a autoridade que Deus te deu. Jesus disse: eis que vos dei autoridade sobre todo o poder do mal. E você precisa apertar esse botão. Precisa usar a autoridade que Deus te deu. Desde a criação, Ele disse: governem a terra.
Tem muita gente esperando Deus falar, Deus falar, Deus falar, e já está falando faz tempo. Use a autoridade que Ele te deu. Se levante em nome de Jesus. Grave isso. A fé sem voz é inoperante. Fale a palavra. Use a autoridade de Deus. O mundo espiritual responde à voz de quem crê. Toda palavra de fé carrega o sobrenatural nela. É por isso que eu declaro aqui profecias para a sua vida. E muita gente fica só assistindo e não pega, não declara, não recebe. Que ainda tem muita tolice no meio da igreja, achando que profecia, o profeta precisa mudar de voz e tremer e gemer, para ele achar que é profecia. Quando eu profetizar alguma coisa no altar, tome posse da sua bênção. E tem gente achando que profecia é mudar de voz, é tremer, eis que te digo. E perde a bênção. Deus manda dizer a você: eu já te dei autoridade. Use na sua casa, use com seus filhos, use no seu casamento. Aperte esse botão da fé. Você tem o poder de Deus na sua vida. Para de ficar acuado, para de ficar no canto. Satanás vai fazer de tudo para você não apertar esse botão da fé, acionar a sua fé, da autoridade que Deus te deu. Vai te fazer ser um murmurador, um reclamador. Já começa o dia declarando a sua derrota, dando ênfase para o mal. Tem muita gente que parece aquele personagem de desenho animado, não lembro o seu nome, lembra? É do nosso tempo aí. Ó vida, ó morte. Como é o nome? Rádio. Era uma hiena. Sabe de que se alimenta a hiena? De podridão. Ó morte, ó vida. Tem muitas hienas de manhã aqui, irmãos, que a mulher já acorda negativa, já acorda mal-humorada, aí não aperta o botão, aí depois não sabe por quê, que a vida não muda, não sabe por que o milagre não acontece, porque não usa autoridade, pelo contrário, faz tudo aquilo que não deve ser feito. Não é que você vai fugir da sua realidade adversa, não estou dizendo isso. Tem uma bronca, tem uma bronca, tem um problema, tem algo difícil, tem, mas eu vou enfrentar com a autoridade que Deus me deu, e vou usar essa autoridade, eu vou vencer, eu vou apertar esse botão e Deus vai me dar vitória. Essa figueira vai secar e o meu milagre vai chegar, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Terceiro lugar, nós acionamos a fé quando, diga comigo, não duvidamos no coração. Mateus 21 diz assim: se tiverdes fé, é condicional, você tem que ter fé. Se tiverdes fé e não duvidardes. O maior inimigo da fé não é o medo. O medo faz parte do ser humano. O maior inimigo da fé é a dúvida. A dúvida é o freio. É o freio que impede a fé de acelerar. Quantos projetos ficam no meio do caminho porque a dúvida faz você parar? Nós já vivemos nessa igreja
várias lutas, várias dificuldades, momentos assim desafiadores, mas faz 26 anos que nós só aceleramos aqui em nome de Jesus, porque nós não damos espaço para dúvida. Leve isso para a sua vida, leve isso para a sua casa, leve isso para a sua intimidade, para a sua vida pessoal. A fé é acionada quando você não duvida. Jesus ensina que a fé genuína é firme, mesmo quando tudo parece o contrário. Eu me lembro de um vizinho nosso, que a gente comprou a casa dele, e ele me chamou para me dar uma notícia. Olha, tem uma péssima notícia para dar para o senhor. Eu disse, por quê? Porque eu queria lhe vender a casa, o senhor não quer comprar. Ele colocou um preço absurdo. Isso eu não vou comprar. Então, já que o senhor não vai comprar, eu vou construir um prédio enorme aqui, já era para o senhor. Ele disse, olha, eu estava na empresa dele, fui lá na empresa dele, estava na mesa com ele, me levantei, com esse tamanhão que eu tenho, né? Coloquei minha mão na mesa dele e disse, olha, deixa eu te falar, a tua casa já é da igreja, não ouse lutar contra a obra de Deus, eu tenho certeza que a tua casa é nossa, e já foi nossa faz tempo, nós já compramos faz tempo, e o plano dele deu errado, sabe por quê? Porque a fé é acionada quando não se tem dúvida no coração. Quando eu digo a vocês que a nossa igreja vai ser de esquina, é porque vai ser de esquina. Eu não tenho dúvida disso. Quando, como, não sei. Leve isso para a sua vida. Leve isso para o seu filho, para a sua filha. Para o dilema que você está enfrentando, para o aperto que você está vivendo. Declara, acione, não duvide, aperte esse botão todo dia. Celebre a vida. Enfrente a vida, enfrente as adversidades, apertando e acionando a fé e a autoridade que Deus já te deu. Em quarto lugar, e último, acionamos a fé quando, diga comigo, desafiamos os montes com o poder de Deus. Diz o verso 21 na parte B, até a este monte tu dirás, ergue-te e lança-te no mar. O que é que vai acontecer? Tal sucederá. Monte na Bíblia é sinônimo de obstáculos, crises, impossibilidades. Jesus não disse para reclamar da montanha, ouviu? Ele não disse, olha, quando você estiver diante de uma montanha, quando você enfrentar um grande desafio, reclame, não. Ele disse, olha, fale para ele se mandar da tua vida. Diga ao monte, ergue-te daqui para acolá, lança-te no mar. Isso nos ensina o poder da fé, a fé acionada. Ele disse, nunca mais nasça fruto de ti, figueira, e a figueira secou. É o poder da autoridade, é o poder da palavra de Deus, é o poder da fé acionada. Declara isso para você. Jesus não disse para reclamar, mas disse para ordenar que ela se mova. A fé que fala com as montanhas é a mesma que move o coração de Deus. Guarde isso. Milagres acontecem quando paramos de medir o tamanho da montanha e olhamos para o tamanho do nosso Deus. Vou repetir. Isso é palavra de Deus para a tua vida. Milagres acontecem quando paramos de medir
o tamanho do monte, da montanha, e olhamos para o tamanho do nosso Deus. E qual é o tamanho do nosso Deus? Perguntou uma criança para o seu pai. Ele estava na frente da casa, ia passando o avião longe lá no céu. Ele disse ao filho: ali está o tamanho de Deus, meu filho, tamanho daquele avião. Como o avião estava muito longe, e o olhar da criança via um aviãozinho, disse: poxa pai, então nosso Deus é muito pequeno. Olha só que avião tão pequeno. Aí o pai colocou o filho no carro e foi até o aeroporto onde aquele avião ia pousar. O avião pousou, taxiou, estacionou e ficou bem perto daquele pai, daquela criança. E o pai disse à criança: está aí, meu filho, o tamanho de Deus. E o filho disse: ah, pai, como o nosso Deus é grande. Moral da história: o seu Deus vai ser grande ou pequeno, dependendo da sua proximidade dele. Se você se aproximar dele, ele vai ser um Deus grande na sua vida. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. O nosso problema, e eu encerro com isso, é que a nossa vida precisa se aproximar de Deus. Como foi a sua leitura da Bíblia essa semana? Como é que foi a sua vida de oração essa semana? Como foi a sua agenda, seu envolvimento no reino? Lá no seu trabalho você apresentou Jesus para alguém? Você tem ido à sua célula? Ou você se tornou uma pessoa tão religiosa que se limita a se voltar para Deus no domingo, quando não tem nada para fazer, porque se tiver você não vem. Esse é o problema da igreja. Se você entender que você não se deu e não abraçou uma religião, e você se deu a Jesus Cristo, você vai ter comunhão com Ele. Ele vai deixar de ser o Cristo da Semana Santa, o Cristo do Natal, o Cristo do dia do aperreio, como diz o paraense, e vai se tornar o Cristo que é Senhor e Salvador da sua vida. Da sua vida. Aí você não consegue viver sem Ele. Você acorda de manhã, fala com quem primeiro? Com Ele. Você não consegue encarar o seu dia sem ler o manual de Deus, sem estudar. Você não consegue ir para a cama sem antes de falar com esse Deus, porque Ele não é para ti uma religião ou um quebra-galho de final de semana. Ele é teu Senhor, teu Salvador e teu amigo. Quando você entrar no carro, fala com Ele, põe o louvor, sintoniza a tua alma na FM do céu. Se estiver no ônibus, com celular, com fone, põe um louvorzinho. Em casa, se for fazer o churrasco lá, põe um louvor para exaltar o nome do Senhor. E a sua fé vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E você vai ter forças para apertar o botão. Essa fé vai ser acionada e o milagre vai acontecer na sua vida. Fique em pé, em nome de Jesus.